Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Bom dia! Vamos fixar o comentário. O tema da live de hoje, sinais da dependência emocional. Gente, hoje a gente vai estar falando sobre quais são os sinais. Sinais que uma pessoa que é dependente emocionalmente, ela tem. Tem muitas pessoas que estão numa dependência emocional, mas nem sabem o que é a dependência emocional, nem sabem que estão passando pelo que estão passando. Então hoje você vai entender quais são os principais sinais de uma pessoa dependente emocionalmente. Eu vou colocar uma música para começar bem o dia. Quem aqui gosta de começar o dia com música, gente? Me encaminhando essa live para todo mundo que precisa ouvir. Gente, eu vejo tantas pessoas sofrendo de dependência emocional, mas muitas vezes nem sabem que tem isso. Hoje você vai entender. Vamos encaminhando essa live para todo mundo que precisa entender sobre dependência emocional. Às vezes você tem uma amiga que tem essa dependência emocional, mas ela nem sabe que ela tem. Então você pode estar ajudando essa pessoa encaminhando essa live. Tu és a paz pros cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Bom dia. Bom dia, Thelma. Muita energia de luz pra você também. Como é que você tá? Como é que foi depois do batismo? O que mudou na sua vida? Grandes coisas vão acontecer na semana. O que mudou depois do batismo, Thelma? Grandes coisas vão acontecer na semana. Hoje a gente vai estar falando sobre os principais sinais de dependência emocional. Meu esposo não desiste de mim. Já tentei terminar várias vezes. O que eu faço? Você sofre de dependência emocional? Como que é o seu nome? Jeff? Hoje eu vou estar falando exatamente sobre isso. Ontem eu falei como é que a gente se liberta de relacionamentos dependentes emocionais. Porque o que acontece? Quando a gente está numa relação onde a gente é dependente emocionalmente, a gente não consegue sair. A gente não consegue sair do relacionamento. É como se algo prendesse a gente dentro daquele relacionamento. E a gente se torna tão dependente emocionalmente daquela pessoa que a gente sabe que aquilo tá causando dor, que aquilo tá fazendo mal, mas a gente continua naquilo. Seria esse o seu caso? Eu creio. Isso mesmo. A gente sofre porque é como se algo fosse mais forte que a gente. É como se aquilo fosse uma coisa tão forte, tão forte, tão forte, que eu não sei como que eu saio. Ele ameaça de se matar. Eu falo assim, eu sou da seguinte opinião. Quem faz, não fica falando. Tem pessoas que tem muita garganta. Isso daí é uma forma dele tá mexendo, dele tá manipulando o seu psicológico pra você não terminar com ele. Bom dia, Jonathan. Isso daí é uma forma dele tá mexendo com o seu psicológico pra você não tá terminando com ele. Então, qual que é a forma que ele usa? Se ele tentou de todas as formas e ele não conseguiu, vamos falar que eu vou me matar pra ela não terminar comigo. E aí ele acaba trabalhando com o seu psicológico realmente pra você ficar presa ali nele. Então, toda vez que você tenta sair da relação, ele joga esse jogo de manipulação. Faz sentido isso? Gente, a dependência emocional, ela causa um impacto muito grande na nossa vida, no nosso psicológico. Muitas vezes na forma da gente pensar, muda totalmente os nossos pensamentos, as nossas crenças. A gente perde a identidade. Chega um tempo que a gente vive tão isolada, vivendo a vida e o mundo do outro, que a gente esquece da gente. Isso é uma coisa muito séria, porque no decorrer do tempo, isso daí vai causando algo muito prejudicial para nossa mente. Isso daí realmente destrói o nosso psicológico. Eu já passei por isso e eu sei o quanto isso é fácil da gente entrar, porque a pessoa que é o abusador,
É muito fácil da gente entrar num relacionamento tóxico. Por quê? Porque aparentemente ele é um príncipe encantado, ele é maravilhoso, ele é um cara incrível. Graças a Deus, Jonathan, sumiu o frio aqui um pouco. Porque aparentemente, ele é no começo, ele se mostra um cara incrível, um cara maravilhoso, um cara bom. Tanto que você olha e você fala assim, nossa, esse cara é o cara da minha vida, é o cara da Disney, do filme da Disney. Só que, gente, não existe relacionamento onde tudo é a mil maravilhas. Não existe príncipe encantado onde mostra nos filmes. A gente vive numa vida real, onde a gente tem que entender que príncipe encantado... Existem relacionamentos onde são pessoas diferentes, opostas, que se complementam. Mas não é um relacionamento onde você vai viver a mil maravilhas. Se é tudo muito a mil maravilhas, você olha e você fala, nossa, ele é o príncipe encantado que eu sempre pedi pra Deus. Desconfie. Porque aparentemente a pessoa que ela é abusiva, no começo é a melhor coisa que existe no universo. É um cara muito... Quando a coisa é muito boa, desconfie. Ache estranho. Se não tem problema, se não tem briga, se não tem discussão, ele fala tudo o que você quer ouvir, desconfie. Relacionamentos têm problemas, a gente tem que viver no mundo real e não no mundo ideal, não no mundo que a gente cria na nossa mente. Relacionamentos existem problemas, existem conflitos, existem diferenças. Não é tudo a mil maravilhas. Existem crises, existem discussões. O negócio é, quando é tudo a mil maravilhas no começo, e aí você sente que ele tem, nossa, ele é ciumento, que fofo. Já desde o começo ele me coloca na parede, ele tem uns ciúmes excessivos de mim. As pessoas dão sinais desde o começo. Quem não percebe é a gente. E a gente vai estar falando hoje sobre esses sinais. Eu vou estar explicando hoje os principais sinais e comportamentos que indicam uma pessoa que é dependente emocionalmente. Gente, a dependência, eu sou cheio de defeitos. Todo mundo é cheio de defeitos, o único perfeito aqui foi Jesus. Todo mundo é imperfeito. Não existe perfeição, não existe alecrim dourado. Meu Deus, tô super me vendo nisso. 10 anos, quanto tempo, hein? E hoje eu vou falar sobre as principais, os sinais. E a dependência emocional, ela pode se manifestar de várias formas sutis e evidentes. E aqui eu vou falar algumas delas. Primeira coisa. Primeiro sinal de uma pessoa que ela é dependente emocionalmente. Medo excessivo de perder o parceiro. Você sente um pavor constante de que o relacionamento termine. O medo é tão grande que leva a comportamentos possessivos ou extremamente cautelosos para evitar conflitos. O medo de perder o outro é tão grande, tão grande, tão grande que você surta. E aí existe um jogo. Você surta. A pessoa, o abusador, ele faz o quê? Muitas vezes ele fica em silêncio, ele aplica a técnica do silêncio. E aí ele fica em silêncio e ele some. E você fica agoniado e surtando. Por quê? Porque o seu medo de perder o parceiro é tão grande, mas tão grande, mas tão grande que você começa a surtar. E aí você alimenta a ferida dele e ele alimenta a sua ferida. Porque não é só você que é dependente emocionalmente, os dois são dependentes emocionalmente. Todas as feridas, elas se cruzam. Então, dependente emocionalmente com dependente emocionalmente. Então, gente, se você tem um medo excessivo de perder o seu parceiro, que você faz loucuras, começa a observar os seus sinais. Se você tem um medo excessivo de perder o seu parceiro porque o outro fica falando pra você o seguinte: eu sou o melhor, não existe ninguém melhor do que eu, você nunca vai encontrar alguém melhor que eu, e muitas vezes te diminui para fazer você ser mais ainda dependente emocionalmente, do tipo, você é feia, você nunca vai encontrar alguém melhor que eu. Você é gorda, você nunca vai encontrar alguém melhor que eu. Você é burra, você nunca vai encontrar alguém melhor que eu. Você é inconveniente, você nunca vai encontrar alguém melhor que eu. Isso são algumas coisas que eu já ouvi. E nessa vai fazendo o quê? A gente fica mais presa ainda nessa pessoa. A gente vai ficando presa a essa pessoa, ao ponto de não existe ninguém melhor do que ele. Eu preciso aceitar essa migalha, porque ele me faz acreditar que isso é muito,
pra fazer com que eu fique presa emocionalmente nele. Então, o medo excessivo de perder o parceiro, isso é um grande sinal de uma pessoa dependente emocional. Um segundo grande sinal. Alguém aqui já identificou esse sinal? Gente, vamos encaminhando essa live para as pessoas que precisam ouvir. Um segundo sinal. Necessidade constante de validação. A sua autoestima ela está totalmente ligada ao que o seu parceiro pensa de você. A sua autoestima está totalmente ligada ao que o seu parceiro pensa de você. Se o seu parceiro fala pra você que você é uma pessoa ruim, que você é isso, que você é aquilo, que você é feia, que você é inconveniente, que você é burra, que você é gorda, que você... E vai falando coisa, a sua autoestima ela tá totalmente ligada ao que o seu parceiro pensa e diz sobre você. Então, se ele fala coisas ruins pra você, muito provável que a sua autoestima esteja lá embaixo. E é um perfil do comportamento de uma pessoa abusiva e tóxica dele te diminuir para ele se sentir bem. E nessa sua autoestima vai indo lá pro saco e você vai vendo o quanto você precisa dele, o quanto você depende dele para você ser feliz, para você viver. Isso daí é um jogo também que ele faz. Um alimenta a ferida do outro, os dois são dependentes. Você que supre aquilo que ele tá fazendo e ele supre aquilo que você tá fazendo. Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Isso daí é muito sério. Por isso que a maioria das pessoas ficam com a autoestima lá embaixo. Se sentem feias, porque elas acabam acreditando naquilo que os seus parceiros disseram. E o seu parceiro, ele vai tocar direto na sua ferida. Ele vai tocar direto na sua ferida. Se ele fala que você é feia e você passa a acreditar nisso, a sua autoestima vai indo cada vez lá embaixo. Se ele fala, ele vai tocar, ele sabe aonde é a sua dor. Um dos grandes problemas que foi o meu, por exemplo, o meu desajuste da minha autoimagem. Eu tive um desajuste na minha autoimagem lá na minha infância. Quando as crianças começaram a falar que eu era feia, que eu era isso. E aí eu já criei um desajuste na minha autoimagem. Aí eu arrumei um parceiro que era abusivo e tóxico, porque eu já tinha um traço de dependência emocional já desde a infância. Aí o que aconteceu? Ele ficava alimentando aquilo que eu ouvia na infância. Isso é muito inconsciente, gente. Então o que aconteceu? Ele ficava cada vez mais alimentando aquela minha ferida do desajuste da autoimagem. Eu olhava pro espelho, eu não via aquilo que eu era. Eu via aquilo que os outros diziam que eu era. Lá na infância, Thalita, você é feia. No relacionamento, Thalita, você é feia, você é gorda. E eu comecei a me enxergar o quê? O oposto daquilo que eu via. Eu não via no espelho aquilo que eu realmente era. Eu via algo feio. E aí o que aconteceu? Comecei a buscar procedimentos estéticos, cirurgias plásticas. Comecei a mudar completamente fora. E aí quanto mais eu mudava fora, mais eu me achava feia por dentro, porque eu não enxergava aquilo que eu tava mudando. Chegou um momento que eu perdi completamente a mão. Minha boca parecia de pato, de tanto que eu coloquei boca, meu maxilar, comecei a fazer um monte de procedimento, até que eu olhei no espelho e não me reconhecia mais. Aí que eu vi que o problema não tava fora, o problema tava dentro de mim. A gente fica buscando resolver fora, o que na realidade o problema tá dentro. A gente tem que olhar dentro e mudar dentro da gente. Por isso que eu falo na importância em você estar fazendo terapia. As pessoas falam, ai, Thalita, mas terapia é caro. Se você deixar de comer uma pizza por semana, você paga a sua terapia por mês. Cria vergonha na sua cara. Quando as pessoas falam pra mim, ai, Thalita, terapia é caro. Cria vergonha na sua cara. Deixa de comer uma pizza por semana que você paga a sua terapia por mês. O negócio é que isso não é prioridade na sua vida. Pra você é mais importante outras coisas do que a terapia. Quando alguém fala pra mim, Thalita, é caro. Não. O que é caro? O negócio é prioridade. Prioridade é comer uma pizza, deixar de comer uma pizza por semana, 4 pizzas no mês, ou cuidar da sua saúde mental. Então, assim, gente, pra mim, tanto que os meus pacientes até falam, Thalita, você tem resposta pra tudo. Pra tudo que a gente vai falar pra você, você tem resposta. É lógico, gente. Não tem desculpa. O negócio é que aquilo não é prioridade pra você. Ah, Thalita, mas eu não tô conseguindo terapeuta, tá caro. É questão de prioridade, gente. Eu falo isso e eu continuo repetindo isso. Um outro sinal. Gente, isso daqui acaba com você. Sacrifício da própria identidade. Você só se adapta aos passarinhos, gente. Que delícia. Você se adapta tanto aos desejos e gostos do parceiro que acaba perdendo a sua própria identidade. Você vive tanto em função do outro que você vai perdendo a sua própria identidade.
Você vive tanto em função a vida dele, as coisas dele, porque o que acontece? Começa um relacionamento muito perfeito. Quem passou já por esse tipo de relacionamento, coloca aqui nos comentários se não é assim. Você conhece uma pessoa, aparentemente ele é um príncipe encantado, e você olha e fala, nossa, que cara incrível, que cara top. E aí você começa já desde o começo a perceber ciúmes excessivos, você já começa desde o começo a perceber coisas estranhas nele. E aí daqui a pouco o que vai acontecendo? Ele começa a te isolar do mundo. Ele começa a falar que os seus amigos, não prestam, que a sua família não é uma boa família, que só a família dele é algo bom, que só os amigos dele é algo bom, que as suas amigas muitas vezes começam a ofender as suas amigas e você começa a acreditar naquilo que ele tá falando. Você começa a acreditar naquilo que ele tá falando. E quando se vê, você vai se afastando muito sutilmente da sua família, dos seus amigos, da academia, das pessoas que estão à sua volta, das amizades que você saía com as suas amigas, comer um lanche, fazer as coisas com elas. E aí quando você olha pra trás, você fala, bom, cadê as pessoas que estavam ao meu redor? Todo mundo sumiu. E aí você começa a olhar, você só está vivendo em função da vida dele. Você sacrifica a sua própria identidade para viver a identidade dele. Não é isso? E quando você vê, você viveu numa bolha. E você tá ali, ó, vivendo em função da vida dele. Vivendo com ele. Somente com ele. Vocês estão ali, ó. E, gente, você acaba esquecendo quem você é. Seus amigos, hobbies, opiniões, tudo. Você vive em função dele. 100%. Você esquece. Os esportes que você praticava, as coisas que você fazia, as pessoas com quem você convivia. Você olha pra trás e você fala, cadê essas pessoas? E aí quando você termina um relacionamento desse, o que acontece? O seu mundo desmorona. Por quê? O que você construiu em paralelo com ele? Nada, foi tudo destruído. E aí você olha pra trás e fala, eu não tenho ninguém. E agora? Como é que vai ser? Quem aqui já passou por isso? E aí pra você se recuperar, como é que a gente se recupera com um negócio desse? Quando já tá tudo feito? Você vai ter que começar de novo, que nem uma criança. Você vai começar de novo a engatinhar. Você vai começar de novo a conhecer pessoas. Você vai começar de novo a construir isso. Só que, quando você tá construindo e sai desse tipo de relacionamento, você tem que tomar muito cuidado pra você não entrar de novo num relacionamento como esse. Porque se você não tá curada totalmente da sua dependência emocional, a probabilidade de você entrar em relacionamentos como esse é muito grande. Por quê? Porque você não se curou disso. Então você tem que estar o tempo todo vigiando. Porque a probabilidade de aparecer alecrim dourado, abusivo e tóxico é grande. E aí você tem que estar o quê? Observando isso. O tempo todo vigiando. E pessoas que emanam luz, elas tendem a atrair esse tipo de relacionamento. Por quê? Porque eles querem apagar a sua luz. Qual que é o objetivo do tóxico, do abusivo, do narcisista? Traços de psicopatia. Eles não têm a empatia deles. Por isso que eles fazem o que eles fazem. E qual que é o objetivo deles? Apagar a sua luz. Então, se você é uma pessoa dependente emocionalmente, se você é uma pessoa que tem muita luz, você tende a atrair esse tipo de relacionamento. Mas se o seu radarzinho já tá ligado pra esse tipo de cara, o que acontece? Você manda embora. Você conhece, você já começa a perceber já desde o começo os sinais e fala, ó, meu querido, vaza. Então, o tempo todo a gente tem que estar vigiando. O tempo todo. E existem pessoas, aqui eu tô falando de dependência emocional e relacionamento. Mas tem pessoas dependentes emocional em amizade, onde o tempo todo precisa estar com pessoas. O tempo todo precisa estar com gente, rodeado de pessoas, não consegue ficar sozinha. Existem vários tipos de dependência emocional. Dependência emocional não é só em amizade, em relacionamento. É em família, é em amizade, é em relacionamento amoroso. Aquela pessoa que tem um excesso, que precisa o tempo todo estar com pessoas, rodeada de gente, chega final de semana, ao invés de descansar, aproveitar a própria companhia, precisa estar com pessoas, precisa estar em festa, precisa estar em lugares. Eu era essa pessoa. Eu não era só dependente emocionalmente de relacionamento, eu era também dependente emocionalmente de pessoas. Eu precisava o tempo todo estar rodeado de gente, grupos. Sabe aquela galera cheia de gente? A galera tá sendo falsa com você, você não tá nem aí, você só quer estar rodeado ali de pessoas. Hoje em dia eu fujo de gente. Eu amo chegar final de semana e ficar sozinha, não ver ninguém. Só que o que eu tinha? Eu tinha uma ferida. Bom dia, Roberta. Só que o que acontecia? Eu tinha uma ferida
que eu precisava suprir essa ferida. Um outro grande sinal de uma pessoa dependente emocionalmente: dificuldade em tomar decisões sozinha. Gente, bom dia, pai. Bom dia, mãe. Antes de você, quando você é uma pessoa dependente emocionalmente, você tem uma dificuldade de tomar decisões sozinhas. Por quê? Porque você precisa do outro. Você é tão dependente do outro que o outro toma decisões por você, que o outro faz as coisas por você, o outro cuida da sua vida, o outro cuida da sua identidade, você não sabe fazer nada. Você não sabe fazer absolutamente nada. Você não sabe pagar uma conta, você não sabe fazer nada. Tudo é o outro que tem que fazer por você. E aí você olha pro lado e fala, imagina você sair de uma vida dessa. Imagina você sair de uma vida dessa. Que complicado que não é? Onde o outro toma as decisões, toma as rédeas da sua vida, o outro escolhe pra onde você vai, o outro escolhe com quem você vai estar, você só fica em função da vida dele. Ou seja, ele arma um circo pra te fazer ser dependente em todas as suas áreas. E aí pra você sair disso, você tem que começar o quê? Desconstruir tudo isso. A partir de hoje, você tem que começar o quê? Você começar a tomar decisões da sua vida. O que você quer pra sua vida? Quero fazer academia, mas ele não deixa. Você vai começar a fazer academia. Você vai começar a cuidar de você. Quero começar a ter amizades. Você vai começar a fazer novas amizades. Você vai começar a ter uma vida social em amizade. Pra quê? Porque a gente precisa disso. Nós somos seres sociais. Não aceite a pessoa viver prendendo você. Você não tem que ficar presa a uma pessoa. Relacionamento que prende, machuca. Não precisa ser assim. Relacionamento tem que ser leve. Se é pesado, vaza. Você tá perdendo o tempo da sua vida. Então, gente, antes de tomar qualquer decisão, você sente uma necessidade de consultar ou receber a aprovação do outro. Você precisa o tempo todo de aprovação para suas decisões, para o que você pensa, para o que você diz. E é aquela coisa, se você tá pronta ali para tomar uma decisão e o outro fala para você não tomar a decisão, o que você vai fazer? Você vai fazer o que o outro tá falando. Por quê? Porque o que o outro fala é mais importante daquilo que você acredita para sua vida. Gente, isso daí é muito sério. O que o outro pensa é mais importante do que a decisão que você gostaria de tomar. Nessa, cada vez mais você vai perdendo sua identidade. Nossa, parece que você tá contando a minha história. Roberta, isso daí é a minha história. Por isso que eu falo, a gente só tem autoridade em falar naquilo que a gente já passou. Eu não tô contando a sua história, eu tô contando a minha história. Tudo isso de dependência emocional que eu tô falando pra vocês foram coisas que eu já, Thalita, passei. E nessa eu peguei todo esse meu limão e transformei numa limonada pra estar ajudando outras pessoas. E eu sei o quanto é difícil você sair de uma dependência emocional. Eu quero fazer uma live falando só sobre como que a dependência emocional ela surge. Da onde é que a dependência emocional ela começa. Então assim, eu tô contando a minha história. Tudo que eu falo, sobre todos os assuntos que eu falo, foram tudo coisas que eu já passei na minha vida. Gente, eu tinha um relacionamento, isso daí pra mim foi um marco na minha história. O relacionamento era tão tóxico, tão abusivo, que a minha mãe foi lá me tirar de dentro da casa dele. Minha mãe tá aqui, ela pode confirmar isso. Minha mãe foi com um carro e falou assim, daí você vai sair. Foi lá, me arrancou de dentro da casa e me trouxe de volta pra casa. Porque você vai se perdendo tanto, que você olha assim e fala, tá, e agora? E você vai ficando numa tristeza. Roberta, que bom que eu tô te ajudando, Roberta. Eu acho que eu vou, semana que vem, até fazer mais uma semana de live de dependência emocional, viu? Porque eu tô vendo quantas pessoas estão abrindo a mente com relação a isso. O quanto isso é um assunto que a gente precisa tratar mais, falar mais. Vou até escrever alguma coisa pra ajudar outras pessoas, porque isso é um assunto que eu gosto de falar demais. E nessa, você vai ficando cada vez mais refém da outra pessoa. Você vai ficando cada vez mais refém. E quando você vê, você tá lá, no fundo do poço. Mas você pode usar o fundo do poço como um trampolim para você sair desse buraco. Não é porque você está nesse buraco que você deve continuar nesse buraco. Existe uma diferença muito grande. Peraí, Thalita, entrei nesse buraco, mas você pode sair. Qualquer buraco que você entre na sua vida, você consegue sair.
Eu falo isso por quê? Porque eu já saí de um buraco de depressão, de ansiedade, de transtorno, de dependência emocional, de escassez, de problema financeiro. Tudo que vocês imaginam eu já passei na minha vida. E qualquer pessoa que entra num buraco, não existe ninguém pra tirar. Nem o seu parceiro, nem seu pai, nem sua mãe, nem sua irmã, nem papagaio, nem médico, nem remédio, nem ninguém. A única pessoa que pode tirar desse buraco é você. O remédio é só pra anestesiar uma dor que você tá sentindo. Porque a cura mesmo vai começar dentro. Por isso que eu falo, gente, da importância da terapia. Por isso que eu falo da importância da terapia. E eu fico batendo nessa tecla porque eu vejo a quantidade de pessoas sendo transformadas com o que eu faço. Não é porque é o que eu faço. É porque é o trabalho que a terapia causa na vida de outra pessoa. A gente faz o outro enxergar coisas que o outro não consegue enxergar. Por quê? Porque a gente estuda. Muitas vezes a gente viveu com isso. E é muito engraçado que a maioria dos meus pacientes tem problemas onde eu já passei. Eu não sei se Deus às vezes permitiu com que eu passasse por tanta coisa ruim na minha vida para eu poder ajudar outras pessoas. Eu tenho cada vez mais certeza. Porque, gente, você só tem autoridade naquilo que você já passou. E o seu bloqueio, ele tem intimidade com o seu propósito. O que você já passou e você já superou na sua vida? Dá uma olhada aí que o seu propósito tem a ver com isso. Uma outra lesão que causa muito grande. Você sofre um impacto muito grande, gente. Na autoestima, na autoconfiança. A dependência emocional, ela pode devastar a sua autoestima. Acabar com a sua autoestima, a sua autoconfiança. Levando a um ciclo de insegurança. A pessoa fica tanto minando a sua autoconfiança, a sua autoestima, que faz você se tornar uma pessoa o quê? Insegura, infeliz. Ele fica tanto falando ali que você é feia, que você é isso, que você é aquilo, te colocando pra baixo, que faz você acreditar. Isso daí gera um ciclo do quê? De insegurança. Você se torna uma pessoa insegura pra pensar em poder escolher um novo parceiro. Por quê? Porque ele quer fazer com que você acredite que você nunca vai arrumar ninguém melhor que ele. Isso daí te gera o quê? Insegurança, medo de ficar sozinha. E eu falo que daí vai juntando um monte de coisas ali, ó. Pra fazer o quê? Você ficar cada vez mais presa nele. Faz sentido isso que eu tô falando? Alguém já passou ou passa por isso? Poderia, assim, colocar aquilo que você passou? Porque, gente, quando a gente fica falando, quando a gente fala aquilo que a gente já passou, a gente tá ajudando outras pessoas a também se curar. Porque, às vezes, uma pessoa, ela não fala aquilo que ela passou porque ela se sente insegura. E quando você fala, quando você coloca pra fora e ela se identifica com aquilo que você tá passando, é uma forma dela ter coragem de falar. Gente, vamos aproveitar essa live, vamos escrever, vamos compartilhar, a gente tá aqui pra ajudar um ou outro. Vamos colocar aquilo que você passou, vamos ajudar outras pessoas. Talvez aquilo que você tá falando é o que outra pessoa tá precisando. Pra ter uma coragem pra falar. Se vocês não escrevem nada, eu só tô falando. Então assim, gente, vamos compartilhar coisas. Ninguém tá aqui à toa. Ninguém tá aqui nessa live à toa. Vamos começar a compartilhar coisas que você já passou. Eu passo por tudo isso, não consigo sair com outra pessoa. Mas você ainda continua no relacionamento, Roberta? E a gente realmente não consegue sair com outra pessoa, porque a gente acredita em tudo aquilo que o outro disse. Por isso que a gente tem que começar o quê? Desconstruir. Começar a fazer o quê? Autoafirmação. Uma das coisas para você sair disso, apesar de ser homem, mas já passei por isso, foi difícil. É difícil e a dependência emocional não é só com homens, não. Onde homens são abusivos, não. Existem ambos. Mulheres também são bem tóxicas e abusivas também. Então, assim, é porque o meu público aqui é mulher. Então, eu falo para mulheres. Mas existem também os dois sexos, homens e mulheres. Então, assim, é muito importante você fazer a autoafirmação. Você ir pro espelho e falar o quanto você é amada, o quanto você é incrível, o quanto você merece um relacionamento maravilhoso, o quanto você é uma mulher segura, o quanto você é uma mulher feliz. Pior de tudo é ser sempre o culpado por tudo, exatamente. A pessoa, ela te culpa por tudo. Eu já escutei pessoas falarem pra mim que o marido traiu a esposa e aí o marido foi lá e culpou a esposa. Eu te traí porque você é feia. Imagina falar um negócio desse? Parece que ela tá dando um soco na cara, que safado. Então, assim, mas é um comportamento abusivo. E a gente só é tratado da forma que a gente permite.
Dói sair de um relacionamento tóxico? Dói. Onde você é totalmente dependente do outro? Dói. Mas é só você pra te tirar desse limbo. Não existe ninguém. Remédio, médico, pai, mãe, ninguém. É só você e você mesmo. Dói, mas você tem que vencer isso. Só que muitas vezes a gente encarar as nossas dores é algo que nos causa o quê? Dor, sofrimento. Só que não existe ninguém que possa tirar você de lá, a não ser você. Então, assim, a dependência emocional, ela pode acabar com a sua autoestima, a sua autoconfiança, levando a um ciclo de insegurança, onde você se sente extremamente insegura. Como posso começar a mudar? Coloca post-it pelo seu quarto inteiro e começa a ler e afirmar o quanto você é amada, você é incrível, você é merecedora de um relacionamento maravilhoso, você é segura. Começa fazendo isso hoje, afirmando todos os dias ao acordar e ao dormir o quanto você é incrível. O quanto você merece um relacionamento bom. Gente, quando você depende emocionalmente de outra pessoa, a sua autoestima ela acaba se tornando frágil. Porque ela tá baseada na opinião do outro. E o outro sempre vai falar coisas ruins pra você. Por quê? Porque ele precisa diminuir a sua autoestima pra fazer você ser uma presa fácil dele. Ele vai te rondar de várias formas. E a autoestima prejudicada é uma dessas formas. Pra quê? Pra armar todo o circo e deixar você totalmente dependente dele. Aí você se torna uma pessoa cada vez mais insegura ao ponto de você acreditar que você nunca vai encontrar ninguém melhor do que ele. Porque ele é a melhor pessoa, ele é o alecrim dourado. E quando você sai desse relacionamento, você olha e fala, putz, que relacionamento ruim que eu entrei, hein? Quando sai, você tira o véu e você desconstrói aquilo, você olha pra trás e você fala, nossa, como eu fui cair nisso, eu fui entrar nesse relacionamento ruim. E aí o que acaba? O encanto vai embora. Você vê que aquilo não era bom coisa nenhuma. E, gente, se o parceiro ele não retribui da maneira esperada, você sente que você não é boa o suficiente. Por isso que você precisa do tempo todo do quê? Da validação. Ele alimenta a sua ferida e você alimenta a ferida dele. A ferida dele que você precisa é o quê? Ele o tempo todo tá retribuindo, falando coisas pra você. E se ele não fala, você não se sente boa o suficiente. E a sua insegurança vai ficando cada vez mais e mais segurança. Um outro sinal, perda da autoconfiança. A dependência emocional ela faz com que você duvide da sua própria capacidade e decisão. Você se torna tão dependente emocionalmente dele que é ele que decide tudo que você vai fazer. Pra onde vocês vão, com quem vocês vão, o que você vai comer, pra onde vai. E nessa você acaba perdendo cada vez mais a sua identidade, porque você vive em função dele, as decisões dele, aquilo que ele quer fazer. Quem é que se identifica com isso? Por isso que eu falo, coloca post-its o quanto você é autoconfiante, o quanto você toma decisões por si. Começa a colocar em prática. Gente, pega em papel e caneta e começa a anotar tudo isso. Começa a colocar em prática. Você tomar decisões da sua vida. Se antes ele pagava todas as contas, começa você hoje pagando uma conta ou outra. Se antes ele não deixava você ir pra academia, a academia é algo que você quer fazer pra você cuidar do seu corpo, vai fazer academia. Ah, mas ele não deixa. O problema é dele. O seu corpo, o seu templo. Você tem que cuidar pra quê? Pra você ter qualidade de vida no longo prazo. O corpo é de quem? A vida é de quem? Tem coisas que a gente que vai deixando. Por quê? Porque a gente vai entrando tanto, a gente vai se envolvendo tanto. Quando se vê, você esqueceu totalmente de cuidar de você. Pra viver em função do outro. Quem é que se identifica com isso? Um outro sentimento que a pessoa tem. Sentimento de inferioridade. Gente, isso daqui é muito ruim. É uma comparação, é uma constante comparação com outras pessoas que faz você se sentir cada vez pior. O que acontece muitas vezes? É uma comparação com por exemplo, coloca uma mulher muito bonita pra fazer você se sentir inferior àquela mulher. E ele começa a te comparar. Nossa, olha que mulher linda. Olha você. E começa a te comparar ao ponto de você começar a se sentir cada vez mais inferior. Nossa, olha a bunda daquela mulher que bonita. Ela se cuida. Pra quê? Pra fazer você se sentir cada vez mais inferior e a sua autoestima ir cada vez mais pro saco.
Isso daí vai te fazendo o quê? Minando a sua saúde mental. Acabando com a sua saúde mental. Deixando cada vez mais a presa ali. Preso com você. Ao ponto de você não conseguir sair. Porque você olha pra fora e fala, nossa, tem muita coisa boa no mercado. Será que eu vou conseguir alguém melhor? Por isso que ele te compara com outras pessoas. Com outras mulheres. Pra te fazer se sentir inferior pra você não sair desse relacionamento. E eles sabem aonde que eles podem mexer pra eles fazerem você se sentir essa dor. Ele sabe exatamente onde ele vai tocar pra te machucar. Se a beleza é algo que ele sabe que vai doer, ele vai mexer nisso. Se falar que você tá gordinha é algo que vai te machucar, ele vai falar isso. Se te chamar de burra é algo que ele sabe que te causa dor, ele vai te chamar de burra. Ele vai tocar exatamente na sua ferida. Ele vai comparar uma mulher, nossa, que mulher inteligente, se ele sabe que o sentimento de uma pessoa burra vai te machucar. Ele vai fazer o quê? Vai falar de mulheres inteligentes. Ele vai tocar exatamente na sua ferida. Por quê? Porque antes ele estuda todo o cenário. No começo ele vai estudando tudo sobre você. Pra depois ele te atacar na onde ele sabe que te causa dor. Isso daí vai te causando cada vez mais um sentimento de inferioridade. Ao ponto de você se sentir que você não é amada, não é valorizada. Isso daí vai alimentando cada vez mais a sua ferida. E você vai se sentindo cada vez mais inferior. Gente, uma outra coisa que a pessoa tem, um medo de rejeição. O medo de ser rejeitada e abandonada é o que faz a pessoa que é dependente emocional não sair daquele relacionamento. Faz sentido isso? Vocês têm isso? Gente, isso daí faz você ter comportamentos que auto-sabotam você não sair desse tipo de relacionamento. O medo da rejeição e o medo de ser abandonado é tão grande, tão grande, tão grande. Aí você fala, peraí, vamos ficar ali mesmo? Deixa eu ficar nesse relacionamento que eu acho que é uma coisa boa pra não acontecer. Já vi amigos que quando suas namoradas se arrumavam, eles falavam pra que toda essa produção vai pra onde? Mas mal ele sabia que ela estava se arrumando pra ele. Exatamente isso. Exatamente isso. Isso daí é um sinalzinho lindo de um cara abusivo. A mulher se arruma toda, vai se arrumar pra quem? Por que você tá se arrumando? Tá se arrumando pra macho? Aí começa a atacar a pessoa. Pra quê? Pra ela se ficar cada vez se arrumando menos. E autoestima, autoconfiança vai indo lá cada vez mais pro buraco. Isso daí é muito comum. É muito comum isso. Muito bom exemplo. A pessoa se arruma, a mulher fica linda. Por quê? Porque o cara não quer que ela fique bonita. Sei lá o que passa na cabeça de uma pessoa como essa. Mas ele não quer que ela fique bonita. Por quê? Porque ele quer destruir a autoestima dela. Então ele vai ficando cada vez mais fazendo com que ela se sinta insegura, com que ela se sinta... Compara muitas vezes com outras mulheres. Ou então fala que ela tá feia. Acontece uma ou outra. Ou ele pergunta pra quem que ela está se arrumando. Ou então ele vai falar pra ela que ela tá feia. Vai diminuir ela. Porque a pessoa que ela é tóxica, ela é abusiva, ela precisa diminuir o outro pra ele se sentir bem e o outro acaba se sentindo mal. Eu me sentia tão mal porque eles falavam na minha frente, eu ficava sem graça. Você deveria repreender, sabia, Jonathan? Porque às vezes a pessoa que ela faz isso, ela nem sabe que ela tá fazendo isso, que ela tá sendo inconveniente. É uma ferida que a outra pessoa tem. Os dois têm uma ferida. E um precisa alimentar a ferida do outro. A pessoa que é dependente, ela arruma um outro que também seja dependente. E um fica ali, ó, alimentando a ferida do outro. Às vezes dá uns toques. É muito bom pra pessoa enxergar. Porque às vezes a pessoa tá fazendo isso e ela nem sabe que ela também tá causando dor na vida de outra pessoa. Gente, eu falo que todo mundo, todo ser humano faz o melhor que pode com as ferramentas que tem. Ninguém acorda falando, eu vou fazer mal para o outro. Lógico, existem pessoas sim que já tem isso daí na cabeça. Que já acorda com isso. Mas a maioria das pessoas, principalmente quem tem ferida, não acorda com esse pensamento, nossa, hoje eu acordei querendo machucar o outro. Vamos lá machucar o outro. Às vezes essa pessoa nem sabe que ela tá machucando. Ela nem sabe que ela tem essa ferida. Ela nem sabe que precisa curar isso que tá dentro dela. Faz sentido isso pra vocês? Ela só vai repetindo um padrão, falando, fazendo. Faz sentido isso pra vocês? Gente, tudo isso é o quê? Acaba virando uma crença. Tudo isso que eu tô falando acaba virando uma crença. O que é a crença? Você acreditar e viver naquilo que você cria na sua mente.
Uma realidade, ela é criada a partir do nosso pensamento. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos. A pessoa veio e falou pra você, você é feia, não deixa isso virar uma emoção. Porque uma vez que vira uma emoção, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. Você acaba acreditando e fazendo com que isso seja uma crença. Você veste essa capa. Então assim, vigia os seus pensamentos. Toma cuidado naquilo que você está pensando. Se alguém vem e te fala qualquer coisa que você sabe que você não é aquilo, já fala, eu não sou aquilo. Eu não sou isso. Por isso da importância do autoconhecimento, porque quando você sabe quem você é, não é qualquer coisa que vão te falar que você acredita. Se uma pessoa vem pra mim e fala qualquer coisa que eu sei que eu não sou, eu falo, ih, essa pessoa tá falando balela. Eu sei o que eu sou, eu sei quem eu sou. Então a gente tem que parar de acreditar mais no que as pessoas dizem e ter mais um processo de autoconhecimento bem definido dentro da gente. Porque quando você sabe quem você é, a probabilidade de você entrar num relacionamento abusivo é pequena. E você entra se você quiser entrar. Porque você sabe quem você é, você sabe que você já teve algo parecido com isso, que você já entrou em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos. E se você quiser entrar, você entra porque você quer, porque o seu radarzinho já tá ligado. E aí é tudo questão de escolhas. Uma vez que você sabe que você é dependente emocionalmente, você só entra em outro relacionamento onde você vai ser de novo dependente emocionalmente se você quiser. Porque uma vez que o seu radarzinho tá ligado, você não entra. Porque você sabe a dor que aquilo causou na sua vida. Quem é que se identifica com isso? Quem é que alguma vez já entrou e teve muita dificuldade pra sair? Eu sei o quanto é difícil. Vixe, pra você sair disso, é um Deus nos acuda. E amanhã a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. Eu quero entrar num assunto com vocês. Da onde vem isso daí? Qual que é a origem da dependência emocional? Alguém aqui sabe qual é a origem? Da onde vem? Por que a gente tem essa porcaria dentro da gente? Alguém aqui sabe? A gente vai estar falando sobre isso amanhã. A origem da dependência emocional. Gente, vocês têm alguma pergunta sobre isso? Quer compartilhar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer ajudar o coleguinha que também tá passando por isso? Coloca aqui nos comentários. Gente, agora bora viver mais um dia como se fosse um milagre e agradecer a Deus por mais um dia? Gente, um beijo, que vocês tenham um dia muito abençoado, que coisas sobrenaturais aconteçam, que Papai do Céu proteja vocês. Beijo, fiquem com Deus, até amanhã.